Vato. Então eu quero passar com o senhor pela seguinte notícia também que vem de segunda-feira. O Dias Toffoli, claro, o ministro do STF, determinou a anulação das provas da Operação Lava Jato contra a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia Alarcón. A decisão veio atendendo a um pedido da defesa, que questionou a legalidade de dados obtidos nos sistemas da antiga Odebrecht. Toffoli aplicou a Nadine Heredia o mesmo entendimento que levou à anulação de provas semelhantes no Brasil e também proibiu o compartilhamento de informações com autoridades peruanas. Ela e o ex-presidente foram condenados, lembrando, o Ollanta Humala, que era o presidente da Nadine Heredia, foi condenado a 15 anos de prisão. Ela estaria envolvida no mesmo esquema, era parte do esquema maior da Odebrecht, onde existia uma espécie de relação espúria de corrupção envolvendo o dinheiro que passava pela empreiteira e campanhas eleitorais. Né? A acusação era que o Ollanta Humala teria se eleito com corrupção envolvendo agentes políticos brasileiros da época e ainda também o regime chavista na Venezuela, para pegar um gancho com a matéria anterior que eu estava cobrindo aqui. Esse assunto tem tantas coisas interessantes para desdobrar, mas eu quero começar com o seguinte. Eles foram condenados no Peru, na justiça peruana, pela questão da Lava Jato. A Nadine Heredia eventualmente pediu asilo diplomático e foi resgatada pela FAB, a Força Aérea Brasileira, para vir para o Brasil. É possível a Suprema Corte Brasileira invalidar provas de um julgamento que aconteceu no Peru? Como isso pode afetar o processo para lá, doutor? Uma dúvida técnica sincera, assim. Sim, pois é. Eu acho incrível, né, como o Brasil às vezes tem questões como essas que são contraditórias, né? Então, nós achamos absolutamente natural invalidar provas em outros países, né, mas depois aqui se cogita que há uma invasão à soberania brasileira em outros, né? Então, a depender do que está na mesa, o argumento é um ou outro. Você tocou no assunto do garantismo. Isso me lembrou que eu estive, inclusive, num debate há algum tempo atrás, participando com o advogado da primeira-dama do Peru, e que é do grupo Prerrogativas, que é um grupo tido como garantista aqui no Brasil. E eu me lembro que uma das coisas que esse advogado me disse foi de que as irregularidades na condenação envolvendo a primeira-dama do Peru é de que estavam todas as provas eram todas baseadas em uma delação, em uma única delação. E eu achei muito curioso, porque justamente foi o que aconteceu no processo aqui do golpe, né? A delação do Mauro Cid basicamente referendou também todas as condenações. No entanto, o mesmo grupo que eu menciono, ele foi a favor da condenação das pessoas no processo do golpe, mas nesse caso aí o garantismo é lembrado em relação à primeira-dama. Então o garantismo ele não pode ser uma roupa que a gente escolhe apenas para os lugares que a gente quer ir. Ou a gente veste para todo mundo, ou a gente não usa essa roupa, né? A mesma coisa a respeito da soberania, da democracia, desses temas todos. Nós não podemos tratar ideologicamente democracia, soberania ou garantismo. Ou é ou não é, para todos ou para ninguém. E esse me parece ser o grande problema hoje do direito no país, ou um dos grandes, nós temos diversos, mas esse, sem dúvida alguma, é um dos grandes problemas. É muito grave, não apenas que nós tentemos anular, ou busquemos anular as provas de outro país, tratando aquilo como se fosse veja só, uma condenação de 15 anos por lavagem de dinheiro, como se fosse algo político, né? E ainda empeçamos também, porque é disso que se trata, agora o que está tentando ser feito é impedir que as provas da Lava Jato aqui brasileira sejam utilizadas lá. Então a gente quer invalidar a Lava Jato, vamos dizer assim, do Peru, mas também queremos impedir que a Lava Jato do Peru, ou o Judiciário do Peru, tenha acesso às provas aqui obtidas ou construídas no Brasil. Isso tudo é muito ruim, né? Veja, nós não podemos nos esquecer ou simplesmente tentar ignorar fatos. Aqui sim são fatos, não são ilações, fatos criminosos, que por questões incidentais, como prescrição, ou o tempo adequado foi passado, não se julgou a tempo, enfim, questões que são meramente processuais, essas pessoas todas sejam não apenas inocentadas, como outras pessoas condenadas em outros países tenham também as suas condenações invalidadas, né? Então, uma coisa é a gente garantir que o processo siga o seu curso normal, outra coisa
é a gente fazer com que o garantismo, né, ele seja utilizado, ele seja uma ferramenta ideológica para, em determinados assuntos ou casos, inocentar as pessoas ou impedir que pessoas sejam culpabilizadas. Esse me parece ser o caso não só da Lava Jato aqui no Brasil, mas a gente quer exportar isso para a América Latina de uma forma geral. Doutor, uma das coisas que eu me pergunto é, você falou que chegou a debater anteriormente com o advogado da ex-primeira-dama, da Nadine Heredia. O que acontece com ela agora? O Peru tenta uma extradição, ela pode sofrer prossecução penal de alguma forma no Brasil. O que acontece agora com ela em termos penais? E mais uma pergunta que eu emendo. A anulação dessas provas seria suficiente porque, lembrando que a Odebrecht e a Braskem, que eram as intermediárias do esquema de corrupção para a eleição do Ollanta Humala no Peru, confessaram num caso que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos chamou de o maior esquema de propina no exterior da história do mundo. A Braskem confessou ter pago a propina no Peru, que é o segundo país que mais recebeu depois da Venezuela. Então, mesmo com essa confissão, a anulação dessas provas afeta o caso, e o segundo ponto, ela pode sofrer algum tipo de penalização no Brasil, ou ela teria que ser deportada, a justiça peruana busca a deportação agora. O que acontece nesse caso? Olha, Marcos, eu ousaria dizer que se ela tivesse cometido esses crimes no Brasil, ela estaria inocentada, porque é um pouco isso. Nós, aqui no Brasil, o STF, a partir das decisões do ministro Toffoli, nós inocentamos todos os réus da Lava Jato. A Lava Jato foi soterrada pelo STF, sobretudo pelas mãos do ministro Toffoli, né? A Lava Jato foi apagada da história. Houve uma edição, inclusive histórica, a respeito desses fatos, né? Que eram fatos reais. As pessoas entregaram dinheiro, salvo engano, coisa de 15 bilhões. Dinheiro não é qualquer dinheiro que foi entregue ao Estado, devolvido ao Estado. Se você devolve um dinheiro, é porque você pressupõe que ele foi tomado. Então, como é que eu posso dizer que esses fatos não aconteceram? Esse dinheiro chegou a ser devolvido, ou está sendo devolvido a essas pessoas. Então, aqui o que houve não foi, nesse caso, garantismo, né? Foi ignorar-se um fato explícito de corrupção, simplesmente por, enfim, questões incidentais, como mencionei, processuais. O juiz era suspeito, o prazo de prescrição passou, não se julgou a tempo, mas ninguém chegou e disse, olha, no mérito, esses casos de corrupção, eles não existiram. Isso não foi dito, né? No entanto, essas pessoas todas foram inocentadas. Então, aqui, como eu te disse, talvez se ela tivesse aqui cometido esses atos, ela estivesse também inocentada. Agora, é impossível, não vejo nenhuma chance de haver qualquer tipo de extradição dela, não pode ser punida aqui sem que por uma decisão peruana. A decisão peruana aqui só é válida se nós referendarmos essa decisão, e ela só pode ser punida pelo Peru se ao Peru ela voltar, e ela não vai voltar, até porque o acolhimento dela foi explícito, né? Um avião da FAB, como você disse, foi buscá-la, é algo que não se faz em caso nenhum. Então ela foi tratada com todas as pompas, assim, digamos, e quem poderia revogar isso? Seja o governo, seja o STF. O governo já foi buscá-la, já antecipou a sua visão sobre o assunto. E o STF, como eu mencionei, tem anulado, inclusive, a nossa Lava Jato, imagina, dos outros. Doutor, sempre um prazer receber o senhor. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, um abraço.